Olá pessoal, então vamos lá para a nossa aula sobre o período regencial no Brasil, 1831 a 1840, 9 anos. No entanto, o que a gente tem como este período de forma marcante? 9 anos de convulsões políticas e sociais. O Brasil nesse período quase que tem seu território, como a gente encontra hoje, totalmente desfigurado, desconectado. Por quê? Porque várias províncias do Brasil vão tentar se separar desse império. É um período de muitas revoltas populares, revoltas regenciais, tá bom? Nós vamos citar algumas delas durante a aula. Nós vamos perceber que é um período de muita conturbação política, interesses, jogos de poder. É bem marcado por violência também, por uma tentativa do Império de centralizar ali em torno da corte o seu território geográfico, impedindo o desmembramento das províncias. Cada província, cada revolta vai ter suas motivações, suas causas, mas basicamente essas são as características gerais, tá? Um império que quer centralizar, que quer manter o território, e os brasileiros, os moradores das várias províncias que querem se desmembrar por suas razões próprias desse território, tá bom, gente? Então é isso. Período regencial já lembra logo de conturbações políticas em todo o território nacional, tá bom? Qual é a situação política que nós temos? Ora, Dom Pedro I foi embora e deixa seu filho, Dom Pedro II, como a gente vê aí na imagem, com apenas 5 anos de idade. Gente, tem condição desta pessoa, deste abençoado de Deus, governar um país como o Brasil? Nenhuma, meu Deus do céu, não tem condição nenhuma, é um menino. Então, durante essa menoridade do príncipe Pedro Alcântara, o Brasil vai ter que ser governado de uma outra forma. Daí o nome regencial, porque o Brasil vai ter regências que vão administrar o império. Em torno dessa situação política, nós vamos ter vários grupos políticos, tá bom, gente? Com objetivos específicos. Nós vamos ter deputados, nós vamos ter senadores, legisladores, juristas, que são do grupo político dos restauradores. Eram principalmente portugueses que moravam aqui, tá? E queriam o retorno de Dom Pedro I, a valorização do poder moderador. Ora, com a abdicação de Pedro I, o recado já estava dado, o Brasil não queria isso, tá? É aí que nós vamos ter os outros grupos políticos, liberais exaltados, que queriam era a descentralização do poder e o fim do poder moderador, como nós já vimos na aula passada, esse poder moderador é o quarto poder na Constituição Imperial, que estabelecia poderes máximos sobre os outros poderes, executivo, legislativo e judiciário, a partir de quem? A partir do imperador. E nós tínhamos outros grupos políticos que eram os liberais moderados, defendiam a unidade do país e a monarquia com poder limitado. Bom, como eu falava, nós vamos ter regentes administrando todo o império. E nessas regências, primeiramente, tá bom? Em 1831, ali nos primeiros meses, nós vamos ter uma regência trina provisória. O nome já diz tudo, é provisória por enquanto. Marcado por Campos Vergueiro, Joaquim Carneiro de Campos e Francisco de Lima e Silva. Nós vamos ter a anistia dos presos políticos durante o período imperial de Dom Pedro I e nós vamos ter decisões partindo de quem? Do legislativo. Tá bom? Percebam como os grupos políticos dos liberais moderados e exaltados estão aí dominando essa parada, esse momento político, tá bom, gente? Depois nós vamos ter a regência trina permanente, de 1831 a 1835, com Francisco de Lima e Silva, João Braulio Muniz e José Costa de Carvalho. Regência trina, 3 administradores do Império. Nesse período nós vamos ter a Constituição da Guarda Nacional, que vai ser marcada pelo quê? Pela elite com cargos de polícia em vários pontos das províncias, tá bom, gente? Onde os grandes proprietários de terras vão acabar tendo poderes de polícia, pegando em armas, fazendo seus jagunços, e aí você vai ter o berço, a semente para a formação
do mandonismo local, que é uma herança política do nosso país desde sempre, tá, gente? Onde nós vamos ter os chamados coronéis. É na Guarda Nacional que nós vamos ter o mandonismo local tendo força, porque ganha força das armas, não é? Uma forma de dominar a população é por meio das armas. E a Guarda Nacional representava bem esse interesse da elite de dominar sobre os mais pobres. É uma situação que perdura, infelizmente, no nosso país, um país que se diz hoje democrático. Em 1834, nós vamos ter a implantação do ato adicional, que estabelecia que a regência deveria ser uma regência una. Aqui está escrito uma, tá, gente? Mas é errado. É N, letra N, regência una. Vai perdoando aí o nosso querido professor, tá bom, pessoal? Não é uma, é regência una. A regência una, primeira vai ser de quem? De Feijó. Depois do Diogo Antônio Feijó, padre, né? Depois nós vamos ter Araújo Lima na regência una. Tá? Cada uma com suas características específicas. Mas, para terminar, como eu falava, nós vamos ter Clodindo em vários pontos geográficos do Brasil, revoltas regenciais. Professor, tem como ver tudo isso nesse slide com detalhes? Não tem, tá, gente? Aqui eu só vou citar para vocês algumas que aconteceram, com milhares e milhares de mortos. Algumas delas escravos participaram, lutaram pelo fim da escravidão, tá bom, pessoal? Algumas delas também nós vamos ter o desejo de separação das províncias, como a gente viu lá na Confederação do Equador, quando, por revolta em relação à implantação arbitrária, autoritária e outorgada da Constituição de 1824, os pernambucanos lideraram ali um primeiro movimento, depois foi para Paraíba, Piauí, Rio Grande do Norte, querendo o quê? Querendo a separação, formando um país novo. A Confederação do Equador, a gente lembra que não deu certo, tá, gente? Então, nós vamos voltando aqui para o período regencial, que é quando estouram essas revoltas regenciais. Lembrando mais uma vez, gente, o fato delas terem estourado, todas essas revoltas nesse período, revela que foi o período mais conturbado da nossa história política, de longe. Este é um dos motivos que fazem as questões se voltarem para este período, a conturbação política excessiva. Por quê? Porque estavam estourando até simultaneamente em vários pontos do território revoltas, cada uma com suas características específicas. Não dá para falar isso tudo nessa aula, mas dá para lembrar que a cabanagem, por exemplo, aconteceu na província do Pará. 5 anos, milhares e milhares de pessoas mais pobres foram mortas, tá, gente? Perderam suas vidas lutando por melhores condições de vida. Em Salvador vai estourar a revolta dos malês a partir de escravos. Escravos vão lutar aí pelo fim da escravidão, por separação de Salvador da Bahia, e vai também estabelecer, o Império não vai aceitar isso, vai enviar tropas, matando também, e até levando para a África escravos que sabiam ler e eram da religião muçulmana. No Maranhão, mas não só, aqui também nós vamos ter o Piauí, tá? O Piauí tá aqui também, vai estourar o quê? A balaiada, pessoal, 1838 a 1841, tá bom? Farroupilha, no Rio Grande do Sul, 1835 a 1845. Aqui tem uma série antiga da Rede Globo de televisão, que era a Casa das Sete Mulheres, que fala essa história aqui, a história da Farroupilha. Sobre a balaiada, tem um filme muito bom que eu posso indicar, que é uma história de amor e fúria. Podem ir atrás, que fala da balaiada. E a Sabinada, que também vai acontecer na Bahia, vai durar apenas 2 anos, tá bom, gente? Bom, pessoal, a aula de hoje é só isso aqui. Este foi o período regencial. Um abraço, bons estudos e até mais.